O primeiro assunto que a gente vai discutir hoje é sobre a nossa próxima avaliação, tá? Nós já tinha... Ai, o vizinho resolveu serrar a madeira agora. A nossa primeira avaliação, primeira nota foi da avaliação que vocês fizeram no Google Formulários. Depois vocês fizeram a recuperação, poucos precisaram, né? Fizeram a recuperação, então a primeira nota já tá ok, lançada no sistema. A outra nota, a famosa nota de tarefa, que ela tá acontecendo ao longo das aulas. Então vocês vão fazendo as tarefas, eu vou contabilizando quem entrega e vai dar a segunda nota. A terceira nota, vocês sabem que sempre é um trabalho, né? E a proposta inicial, já quando era presencial, era fazer em forma de seminário, bem parecido com o seminário do ano passado. Só que o seminário do segundo ano é um pouco mais elaborado. Só que como a gente não está presencialmente, a gente vai ter que modificar algumas coisas. Então eu quero ver com vocês o que vocês acham, se ficaria muito impossível. Teria um plano B, né? Mas o plano A seria: eu vou distribuir os temas para vocês dos trabalhos, individual, o trabalho é em equipe, mas o tema é um diferente para cada equipe, tá? Vocês vão ter um prazo aí de 2, 3 semanas para fazer esse trabalho em equipe. E como é que vocês vão apresentar esse trabalho para mim? Não vai ser escrito, não vai ser digitado, não vai ser enviado nada. Ele vai ser apresentado, tá? Então, vocês fariam um seminário como se fosse em sala. Em sala, a gente agenda com as equipes, e aí a gente vai lá, reserva o data show, e vocês fazem uma apresentação de PowerPoint e apresentam o trabalho para mim. Agora, a gente está remotamente trabalhando. Então, a proposta seria eu fazer os agendamentos com vocês, e aí no dia em que vocês fossem apresentar os trabalhos, eu faria uma sala de aula aqui, né, virtual, só para a equipe que vai apresentar. Então, por exemplo, vou pela ordem de nomes que eu estou vendo aqui. Uma equipe é a Alice, a Bruna, a Eduarda e a Stephanie. Elas receberam o tema tal. Aí eu vou dar o prazo para fazerem o trabalho, tal. Aí elas vão apresentar numa segunda-feira, às 4 da tarde. Aí eu abro a sala, nesse horário, 4 da tarde, entram só as 4 e apresentam um trabalho para mim aqui no Google Meet, do mesmo jeito que a gente está fazendo as nossas aulas. Aí, beleza, apresentaram. Vocês sabem que quando eu faço seminário, a nota é individual, eu avalio, eu vou passar os critérios para vocês, vocês apresentam um trabalho para mim. Eu sei que vocês podem fazer o PowerPoint e apresentar também. Eu vou ter acesso ao que vocês fizeram, alguém da equipe faz a apresentação do PowerPoint ali, para eu visualizar sobre o que vocês estão falando, e vocês vão apresentando o trabalho normal. A nota é individual, né? Eu vou avaliar cada um individualmente. Eu só preciso me aprender a mexer nesse aplicativo aqui para aparecer vocês, né? Eu só fico vendo eu mesma. Mas deve ter um jeito de aparecer vocês, né? O que vocês acham? Abre o microfone aí e me respondem. Oi. Oi. Beleza, ótimo. Queria essa resposta. Alguém se opõe? Quem não entendeu? Giovanni? Marcos? Ah, beleza. Marcos, é o seguinte. A proposta é a gente fazer uma apresentação de trabalhos, só que online. Eu vou dividir vocês em equipe, vou dar os temas, vou dar um prazo bem tranquilo aí, umas 2, 3 semanas. Vocês vão montar uma apresentação para mim e vocês vão apresentar aqui no Google Meet. Só que vai ser por equipe mesmo. Só vai entrar na sala virtual para apresentar para mim os integrantes da equipe. A sala não vai ver a apresentação. Deu para entender, Marcos? É. O que vocês acham? O Rômulo falou alguma coisa, deixa eu ver aqui. Eu acho que vai ser bem divertido. Vai ser um dia assim que eu vou sentar só para assistir vocês e eu vou dar muita risada. Não, mentira, eu não quero dar risada, quero ficar só orgulhosa. Rômulo, por que tu acha? Não, não sou não. Tô brincando. Rômulo, por que tu acha que vai ficar bagunçado? Rômulo. Uh! Que a gente fez no Senac, assim?
E aí, o que que deu lá no Senac? Não deu por quê? Hum. Desculpa, o vizinho tá de sacanagem. O final eu não entendi. Tu falou que muita gente fica conectado, dá bug no microfone e tal, e. Aham. Ah. Não, mas é que a apresentação não vai ser para a sala toda, por isso que eu já defini assim, ó, vai ser um horário por equipe, não por turma. Então, a tua equipe, por exemplo, vai apresentar na segunda-feira às 2 da tarde. Então, na segunda-feira às 2 da tarde, entra só tu e os teus 3 amigos. Não entra a sala toda, não. Entra só. Daí a gente vai ficar numa sala com 5 pessoas. Oi. Aham, é isso mesmo. Ah, sim, não, mas a gente faz justamente, vocês vão ter, porque como é um seminário, cada um tem que ter o seu lugar de fala. Então, quando for o seu momento de fala, é só me sinalizar que eu abro justamente a tela para aquela pessoa falar. É bem isso que eu quero mesmo, organizado. Cada um vai ter o seu momento de fala e só vai uma pessoa falar por vez. Eu não sei, eu não tô dizendo que não vai dar errado, né? Eu tô imaginando já vários problemas possíveis, mas a intenção é que dê certo. O plano B, se a gente tem, a gente decidiu que vai tentar, beleza. O plano B vai ser o seguinte: com as equipes que tiverem algum problema no dia de apresentar, ou eu reagendo, ou então a equipe grava, edita o vídeo, posta e me manda o link. Aí vai ser um plano B assim para, não deu jeito, não teve como fazer online, aí eu assisto a apresentação de vocês posteriormente daí, né? Combina bem os horários. Não, com certeza, gente. Imagina, eu tenho simplesmente 600 alunos. Se eu não combinar bem os horários, daí é pedir para morrer, né? Não, eu vou fazer uma escala de horários e eu disponibilizo para cada equipe um horário. E tem que ser aquele horário. Já pensei nisso também. Eu defini aquele horário para a equipe. Se um da equipe se atrasar e não tiver justificativa, ele fica sem apresentar ou apresenta sozinho depois. E se acontecer um atraso justificável, daí a gente reagenda a data, tá? Eu vou colocar o cronograma de apresentações lá no site. Vocês estão entrando no site para se organizar? Sim, horário de aula no sentido de período, né? Porque vocês são vespertino, por isso que eu já marco as aulas do Google Meet também no horário vespertino, porque eu sei que é o horário que vocês têm que ter disponível. Com certeza, o de vocês eu vou marcar tudo no vespertino. Vou marcar tudo no vespertino em horários que vocês estão na escola. A Eduarda perguntou se eu vou escolher o grupo. Com as primeiras séries, eu fiz as reuniões hoje e ficou definido que eu iria sortear. Com os segundos anos, eu só tenho vocês, só tenho 2 segundos. Aí eu vou deixar aberto aqui para vocês darem as sugestões. Vocês querem que eu sorteie? O tema eu vou sortear de certeza. O tema não dá para escolher. O tema eu sorteio. Agora, a formação das equipes. O que vocês acham? É em 4 integrantes, Rômulo. É 4, 3, 2 ou um. Vocês podem escolher fazer em dois, não tem problema. Mas é no máximo 4, não pode 5. Beleza? Tá. Eu escolho as equipes ou vocês escolhem? Tá. Quem falou isso? Marcos, tudo bem. Vou deixar vocês escolherem. Só que vocês têm que me prometer uma coisa. Atenção, levanta a mãozinha aí e faz a promessa. Não pode deixar ninguém de fora. Vocês vão fazer essa promessa? Todo mundo promete? Porque assim, ó. Ótimo. Porque é o seguinte, atenção de novo. Ah, professora, mas o fulano não faz nada.
A nota é individual. Se o fulano não fizer nada, eu vou ver na apresentação dele que ele não fez nada, tá? Deixa de fora só o Gustavo. Nada disso, não pode deixar ninguém de fora. Não se preocupe com essa coisa de o fulano não fez nada. Até porque eu não vou avaliar trabalho. Eu não vou avaliar trabalho entregue, eu não vou avaliar texto, eu não vou avaliar nada disso. Claro que se os slides estiverem muito feios, eu vou ficar um pouco triste. Mas eu não vou ser injusta de avaliar os slides, tá? Quanto mais bonitos os slides, mais vai facilitar a apresentação de vocês, é óbvio. Mas eu não vou avaliar nem os slides. Eu vou avaliar o que você está falando e a forma com que você está falando para me provar que tem domínio do conteúdo. Essas mensagens de vocês aí, olha. Tá? Então não deixe ninguém de fora. Não quero ninguém sozinho. No máximo em dupla, então. Mas sozinho não. Inclusive, incluir quem é literalmente da inclusão, né? Os estudantes. Não, eu não faço dupla com ninguém. Eu só vou. Ô, Rômulo, eu só vou sentar aqui na minha cadeira, bem sossegada, e ficar olhando pra tela. E dando sorriso, assim, dizendo, ah, tá legal ou não, não tá legal. Nada disso, eu não sou dupla de ninguém. Combinado, gente? Eu vou o quê? Se fizer piada, eu dou risada mesmo. Vocês também não ficam rindo? Hã? Não, nada disso. Dependendo da piada, se for o Cauã, por exemplo, eu desconto daí. Vai ficar me chamando de velha, daí eu já aviso agora. Tá, gente, vocês acham que vocês vão conseguir não deixar ninguém de fora? O Romulo perguntou como fica a situação dos vistos. Romulo, na última aula, na semana passada, a gente definiu que os vistos que estão no caderno, eu vou olhar quando nós retornarmos. Ah, a gente vai retornar mês que vem, vai valer para o segundo trimestre. Ah, a gente vai retornar no final do ano, vai valer para o terceiro trimestre. Em algum momento, esses vistos do caderno vão valer, eles estão anotados no meu diário, tá, Romulo? Agora, a nota de tarefa não vai valer os vistos dos cadernos se não voltar logo. Vai valer só o entregue lá no Classroom, que eu já falei várias vezes que vocês têm que ir lá. Vocês não estão vendo a minha tela, né? Peraí. Já vou apresentar a tela porque a aula de hoje vai ser com a tela, então deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Queridos. Beleza. Então, ó, tem que vir aqui, eu tô na 207. Tem que vir aqui na atividade, em física. E todas essas atividades aqui, ó, que estão em física, vocês têm que, ó, tinha uma aqui que era pro dia 30 de abril. 17 pessoas não entregaram. Então, significa que 17 pessoas não têm o visto dessa atividade. Ah, não, desculpa, perdão, perdão. Essa é a recuperação. Recuperação era só para quem queria. As outras, ó, 11 não entregaram, 6 não entregaram, 10 não entregaram, 9 não entregaram, 7 não entregaram. Isso aqui é o visto, Romulo. Eu mando tudo no Gmail. Que Gmail? Positivo. Romulo, que Gmail, Romulo? Que criaram para vocês, professores. Ô, Rômulo, tu quer ver o meu Gmail? Vou te mostrar meu Gmail. Olha isso daqui, ó. 1966 mensagens, fora as que eu já paguei. Tu acha que eu vou ver alguma coisa aqui no meio, meu amor? Não dá. Não dá, Rômulo. Aproveita que, por enquanto, eu tô aceitando os entregas com atraso aqui, ó. Vai lá, hoje, finalizando a aula, tu vai lá, pega todas as atividades de física e marca como concluído. Tu é da 206, né? Deixa eu ver. Pera. Deixa eu ver aqui. Como é que tá a situação do seu Rômulo? Cauê entregou.
Não, Romulo, tu tá entregando, louco. Tá entregando. É isso aqui mesmo que tem que fazer, ó. Vim aqui e marcar como entregue, ó. Rômulo, devolvido, tá ótimo. Que tá pendente na 206, nessa atividade aqui, ó. Ellen, Ana Beatriz, Giovana, Davi, Rian, Nicolas, Wellington, Eric, Marcos. Ô, Marcos, tem atividade que tu não entregou. Preciso muito falar com a professora de português. Tá bom, vai lá falar então. Me dá 0, então. Tu não entregou aquela atividade lá, viu, Marcos? Vai lá e entrega. Qual atividade? É a avisos importantes. Leia com atenção. Só porque o texto era grande, Marcos. Que vergonha. Aqui, ó, avisos importantes. Data de entrega, 30 de abril. Tem que ir lá, ler tudo e marcar como concluído. Ah, percebi. Esse é o visto. Esse é o visto de vocês. Aqueles do caderno vão valer lá quando a gente voltar. Por enquanto, os vistos de vocês é isso daqui. Tudo que eu crio que é atividade vale um visto. Vocês têm que entregar, mesmo que seja só ler. Até porque a maioria das atividades que eu mandei era só para ler mesmo. Ou para fazer no caderno. Fez, vai lá e marca como concluído. Mensagem no Gmail igual ignorada? Por que, Giovanni? Tá, gente, eu não sei. Vocês estão falando aí que não. Eu não tô entendendo. Ah, tá. Bom. Aí, gente, eu não mando entregar nada por e-mail. Nada. A única vez que eu pedi para fazer alguma coisa no e-mail foi para me mandar o contato dos líderes pelo e-mail e ainda eu pedi para colocar um assunto diferente porque a gente não consegue achar nada naquele e-mail. Não tem como achar. E professor que está pedindo coisa no e-mail, logo, logo vai se arrepender de fazer isso, porque não dá, a gente não consegue ter um controle bom lá, não. Mas fala isso para a professora de português, conversa com ela, que nem todos os professores estão imaginando como está sendo a rotina de vocês. Vocês têm que falar, se vocês não falarem, os professores não vão saber. Bom, gente, mas da parte de física, aqui, voltando para física, né? Do trabalho, tá todo mundo tranquilo? Deu para entender? Quem cala consente? Então tá. Então, hoje a gente vai ter uma aula, e eu acho que foi justamente essa aula que ferrou com o meu computador antes. Foi bem quando eu fui abrir o arquivo que deu aquele PT que meu microfone não foi mais. Já pedi desculpa, vou pedir desculpa de novo. Esse computador tá de sacanagem, né? A aula é sobre dilatação térmica, tá? Eu tô gravando, eu vou depois disponibilizar a aula para vocês, para depois vocês poderem voltar ao vídeo, tirarem alguma dúvida. Mas antes de começar a aula, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida com relação a notas e tarefa de física, não de português. Alguém tem alguma dúvida? Mas vocês estão querendo ficar quieto hoje, né? Não tem problema. Uhum. Não, não. Não, esse não. Esse, tanto que eu ia brigar antes com alguém que não tinha entregue e depois eu voltei atrás. Não. Esse aqui de. Deixa eu voltar lá. Esse aqui de recuperação é opcional. Eu até me culpei depois porque eu não deixei isso muito claro, né? Mas esse das atividades aqui, a única que é opcional é a de recuperação, porque nem todo mundo faz, né? Então não precisa, eu não vou olhar essa atividade aqui como entregue, tá? Tanto que eu ia brigar com vocês que 17 não entregaram, mas não tem problema. Essa eu não vou olhar porque é recuperação. Recuperação faz quem quer. Aqui não. Todas as outras tem que marcar como entregue. E como eu disse na outra aula, até a etapa 2, se vocês olharem lá no site, nós finalizamos a etapa 2 agora.
Até a etapa 2 eu estou aceitando os atrasos ainda. Todo mundo que não entregou pode ir lá, clicar em marcar como concluído, que eu vou aceitar, tá? Porque a gente também não tá nesse período aí de adaptação, eu entendo vocês. Mas na etapa 3, que começa com a aula de hoje, e com o seminário e tudo que eu postar a partir dessa semana, aí eu não vou mais poder aceitar os atrasos, né? Porque senão eu não consigo fazer meu controle. Eu preciso passar isso pro diário. Enquanto vocês vão entregando, eu não posso ir lá e passar pro meu diário, porque senão eu vou me perder nas minhas contas. Não achei esses avisos importantes aqui. Tá em atividades, Rômulo. Rômulo não, Marcos. Tem que ir lá, clicar em atividades, e daí clica em física, né? Que eu coloco dentro da pastinha de física, e aí vai estar lá avisos importantes. Dá uma procuradinha que tu encontra. Quem tá te xingando, Marcos? Tem ninguém te xingando? Hã? Quem entrou? Tá. Gente, posso começar com a aula então? 5h22. Foi 20 minutos de orientações. Ah, que eu chamei ele de Rômulo. Entendi agora. Entendi. Meu, você tem pegação de pé com o Rômulo, né? Viu, Rômulo? Não sou só eu que gosto de pegar no teu pé. Oi? É, não sou só eu que gosto de pegar no pé do Rômulo. Todo mundo gosta, todo mundo xingando o Rômulo aqui. Tá, vamos parar de brincadeira e vamos para nossa aula. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém responde aí que sim. Beleza. Obrigada. Ó, eu não vou ampliar aqui porque senão eu não consigo ficar navegando, tá? Esse é o nosso novo assunto, dilatação térmica. Já ouviram falar? Não? Então vocês vão ouvir falar agora. Gente, quando nós estávamos ainda no presencial, eu expliquei para vocês sobre o que acontece com as moléculas que constituem um objeto sólido ou líquido quando a gente aquece. Lembra que a gente discutiu isso em sala? Eu expliquei para vocês que quando a temperatura aumenta, as moléculas começam a se agitar mais. E eu expliquei isso quando eu defini temperatura para vocês. Eu expliquei para vocês que temperatura era a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. E aí vocês concordaram comigo que quanto mais agitadas as partículas estivessem, maior a temperatura, certo? O que é a dilatação térmica? É um efeito da variação da temperatura. Tem alguém falando comigo? É um efeito da variação da temperatura. Então, se eu tiver um objeto... Deixa eu pegar aqui. Não tem nenhum desenho para eu usar. Se eu pegar um objeto, eu vou saber, né? A gente sabe que esse objeto ele vai estar sujeito a uma variação de temperatura se eu aquecê-lo ou se eu resfriá-lo, né? Todo objeto, tudo que tem matéria no nosso universo, é constituído de moléculas. Aí eu pego esse objeto, sei lá, um pedaço de pedra, pode ser. Eu pego esse objeto e eu aqueço ele. O que vocês acham que vai acontecer com as moléculas que constituem esse objeto? Elas não vão ficar mais agitadas? Então, se elas ficam mais agitadas, elas vão tentar esbarrar nas moléculas vizinhas. E pode acontecer um efeito que a gente chama de dilatação. Por quê? Porque a tendência vai ser que o objeto expanda. Se ele não mudar de fase, ele vai aumentar o tamanho dele. E aí é justamente esse aumento do tamanho dele que a gente chama de dilatação, tá? E a gente chama isso de dilatação. O tema geral aqui é dilatação térmica. Por que térmica? Porque é a temperatura que vai fazer com que essa dilatação aconteça. Então, eu pego um objeto, pode ser aqui são imagens porque isso é muito utilizado na engenharia, né? Eu vou construir uma ponte, eu vou construir um trilho de trem, eu tenho que levar em consideração a dilatação. Por quê? Se eu não considerar que os objetos dilatam,
o que pode acontecer? Esse objeto pode entortar, ele pode fazer uma rachadura, etc e tal. Por quê? Porque o Sol bate nesses objetos, faz com que as moléculas se agitem ali dentro, esse objeto vai ter uma expansão, vai aumentar de tamanho, e aí depois ele pode romper. Então, quando eu vou construir qualquer coisa, eu tenho que levar em consideração a dilatação e deixar um espacinho para que esse objeto possa dilatar. Senão acontece o que a gente chama de rachadura, tá? Ou o objeto pode entortar também. Alguém que já morou em casa de madeira já notou que dá aqueles estralos na madeira? Aqueles estralos não é espírito, não. Aquilo ali é a variação de temperatura fazendo com que a madeira, ou mais do que a madeira, os pregos e parafusos que são feitos de metal, né? Que são usados para a construção da casa de madeira, eles dilatam quando pega sol na casa, por exemplo. E aí, quando chega a noite, que o sol vai embora, que a temperatura começa a cair, eles se contraem, eles diminuem o tamanho deles. E aí acontece aqueles estralos na casa de madeira, que daí de noite a gente fica morrendo de medo, achando que tem um ataque de espíritos. Não, ninguém acha isso, né? Vocês estão aí ainda? Marcos, pode sim, não tem. Responder o quê que tu não pode mais? Se for prova ou formulário, não pode mais mesmo, tá? Só marcar como concluída pode. Lascou então. Depois a gente vê isso então, tá? Depois me manda uma mensagem pro líder de sala para eu lembrar de resolver isso. O que tá travando? Alguém falou que tá travando. Tá, então tu tem meu WhatsApp? Ah, então tá. Pode pedir pra Júlia que daí a gente conversa depois, então, tá bom? Gente, pra mais alguém, a minha câmera tá travando? A minha filha acabou de tentar entrar aqui no quarto. Mas dá pra ver os slides, ô Rômulo, e ouvir a minha voz? Ixi. Bom, então vamos lá. Vamos pelos slides que daí não tem tanto movimento. Só um pouquinho, tá de boa. Dá pra ouvir. Se dá pra ouvir a voz, daí é mais de boa, porque aqui nos slides vai ficar uma coisa mais estática. Continuando, então. Deu para entender o que é dilatação térmica? Então, vocês podem ligar o microfone e falar comigo, que eu não vou conseguir ver o chat. É quando os objetos, tanto sólidos quanto líquidos, inclusive o estado gasoso, né? Eles alteram o tamanho por conta da variação de temperatura. Sempre pensando microscopicamente. Por que isso? Porque a temperatura agita as moléculas por conta da energia que ela recebe. Essas moléculas fazem com que o objeto aumente o tamanho dele e aí pode promover acidentes. Então a gente sempre tem que considerar a dilatação térmica, tá? Pode falar. Isso mesmo, o meu sempre faz isso, aham. Isso mesmo, às vezes a gente já tá comendo e aí dá aquele barulho assim, é quando as paredes do forno, às vezes elas dilatam um pouquinho, e aí quando resfria de novo, ele dá aquele boom assim, né? Dá aquele barulhinho, é porque ele tá voltando pro lugar. É isso mesmo, isso mesmo. Outro exemplo, vocês já perceberam que os fios nos postes, eles têm um vão, um espaço, assim, uma folga? Também. É porque em dias muito frios o fio pode se contrair. E aí, se não tiver aquela folga no fio, gente, eu dando aula e fazendo com a mão, assim, como se você estivesse me vendo. No fio, se não tiver aquela folga, ele pode arrebentar. Porque daí acontece o contrário, né? A contração do objeto. E daí ele pode arrebentar porque diminuiu o tamanho do fio e não foi previsto isso, pode puxar o poste ou pode arrebentar. A dilatação, ela acontece em 3 dimensões, tá? Mas a gente vai começar por uma dimensão só, que é a dilatação linear. O que é a dilatação linear? É quando o objeto ele contrai ou diminui, mas eu não tô preocupada com ele em 3D. Eu estou preocupada com ele em 1D só, uma dimensão só, que é o comprimento dele. Então, nesse exemplo de dilatação linear, a gente trabalha com fios, com vigas metálicas, ou de madeira, ou
de metal. Eu já falei de metal, né? De madeira, de metal, de qualquer material que for. Vocês vão ver que os materiais ele tem uma importância muito grande. Por exemplo, assim, ó, aqui tá vendo que tem uma viga, ela tá a 20 graus Celsius, tá? O que, que eu vou fazer com essa viga? Eu vou colocar ela a uma temperatura maior. Eu vou passar a temperatura dela de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Olha o que, que vai acontecer com ela. Claro que aqui tá um exagero, né? Tá aumentando demais. Mas ela vai aumentar o comprimento dela, tá vendo? Ela também aumenta a altura e a largura. Mas na dilatação linear, que é o que a gente está estudando por enquanto aqui, a gente vai se preocupar só com uma dimensão. Então, a gente vai se preocupar só com o comprimento dela. Então, o comprimento dela era um comprimento inicial aqui, com essa temperatura. O que, que eu vou fazer? Eu vou aumentar a temperatura. Então, eu vou ter um comprimento final. Vou ter um novo comprimento. Nesse caso, a temperatura aumentou. Então, o novo comprimento vai ser maior. Se a temperatura tivesse diminuído, o novo comprimento teria que ser menor, tá? A temperatura aumenta, o objeto aumenta de tamanho. A temperatura diminui, o objeto diminui de tamanho. A gente vai chamar essa dilatação linear, ou seja, esse tantinho que o objeto aumentou de tamanho, de ΔL, tá? Tá aqui, ó. Dilatação linear, ΔL. O que é esse ΔL? Vamos fazer de conta que essa viga aqui tinha 2 metros, tá? Depois que eu aumentei a temperatura dela, ela foi para 2,1 metros. Qual foi a dilatação linear dela? Qual foi o ΔL dela? 0,1 metros, tá? É a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial, tá? A gente vai fazer um exercício mais para frente. Aqui é um exemplo, né, de trilho de trem. A gente tem que, quem construir o trilho, né, tem que levar em consideração a dilatação térmica, tem que deixar um espaço aqui, ó, entre as vigas do trem, para que em dias muito quentes essa viga possa expandir e não encostar na outra. E aí, tendo essa fissura aqui, esse espaço para que aconteça a dilatação, o trilho do trem não vai entortar e o trem não vai descarrilhar. Quando eu estou falando em duas dimensões, então antes era dilatação linear. Opa. Dilatação linear. A gente se preocupava só com o comprimento. Quando eu falar em duas dimensões, eu vou chamar isso de dilatação superficial. É quando eu me preocupo com o comprimento e com a altura do objeto. Área, ó. Vou falar em área agora. Superfície significa área. Nesse caso aqui, a barrinha, a chapa aqui, tá a 20 graus Celsius. O que eu vou fazer com ela? Vou aquecer. O que vai acontecer com ela? Ela vai aumentar o comprimento e a largura dela aqui, por exemplo, tá? Aí eu tô falando em duas dimensões, eu tô falando de área. A gente vai trabalhar isso separadamente. A gente vai começar pela dilatação linear, mas eu vou falar mais rapidinho aqui da superficial e da volumétrica também. Aqui é um exemplo também, ó, de espaços que eu tenho que deixar para a dilatação térmica acontecer. E agora em três dimensões. Quando eu me preocupo com a dilatação em três dimensões, eu chamo de dilatação volumétrica. Deixa eu voltar aqui para ver se vocês estão aí. Não vão me abandonar, né? Tudo certo? Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto? Pode falar. Quando tiver frio também. Só que daí, isso, a gente chama de contração também. É uma boa observação, Cauê. A gente chama o conteúdo. Eu não falei, Cauã? Falei. É? Tá, desculpa. É uma boa observação, Cauã. Porque o nome do conteúdo é dilatação, né? Só que, na verdade, acontece a dilatação e a contração. É uma. Cauã, sim. É um problema. A gente associa a dilatação, então só aumenta, mas não. Pode aumentar se aumentar a temperatura e pode diminuir se diminuir a temperatura, tá? Obrigada pela colaboração, pela contribuição aí. Três dimensões. Pode falar. Pode falar. Hum. Aham.
Existe, ótima pergunta. Vocês são demais, gente. Vocês são maravilhosos. Eu aqui com medo que não estava prestando atenção, então. Existe sim. E é justamente esse cálculo que a gente vai aprender a fazer na aula de hoje. Não sei se na aula de hoje, porque já são 5h36, a gente tem aula até 5h45. Mas se não for, eu vou gravar. E é justamente o objetivo, é aprender a fazer esse cálculo, tá? Vocês vão calcular em determinados materiais como acontece essa dilatação. Não, vocês vão gostar de nada, imagina. Vocês vão gostar desse assunto, ele não é difícil, não. Ele tem só uma notação científica ali no meio, mas que eu vou explicar para vocês, vai ficar bem tranquilo de resolver, tá? Então, aqui a volumétrica é quando eu considero as três dimensões. O objeto está a 20 graus, passou para 100. Beleza. Ele vai aumentar o comprimento dele, a espessura dele aqui, né? E a altura, tá? Então, eu vou analisar as três dimensões. A dilatação ou a contração sempre acontece em três dimensões, tá? Mas, por exemplo, o trilho do trem, eu não preciso me preocupar que ele vai subir ou descer, eu só preciso me preocupar com o comprimento. E aí vai depender da preocupação, do porquê que você precisa calcular aquela dilatação, tá? Então, vamos para os coeficientes. Tem um pouco até a ver com a pergunta. Ela falou, por exemplo, um metal, sei lá, o ferro. O ferro se comporta de uma maneira. Eu vou lá, dou uma variação de temperatura para ele, ele vai dilatar ou ele vai contrair de acordo com as características daquele material. Só que, por exemplo, o isopor já se comporta de uma forma diferente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar valores para esses coeficientes. A gente chama isso de coeficientes. Cada material, é alumínio, é ferro, é cobre, é vidro, é água. Cada material se comporta de uma forma diferente. Ele tem uma estrutura atômica diferente. Então, quando eu aquecer ou resfriar esse material, dependendo do material que for, ele vai dilatar mais ou menos. Por exemplo, o mercúrio. O mercúrio é um metal. A dilatação do mercúrio é uma das maiores que existe. Se eu colocar o mercúrio numa variação de temperatura de 1 grau Celsius, ele já dilata muito, muito mesmo. Tanto que o mercúrio ele fica no estado líquido da nossa temperatura ambiente, né? Então, se eu colocar, aquecer só um pouquinho o mercúrio, gente, ele já dilata assim, ó, que dá para observar de longe. É por isso que o termômetro antigo, ele é constituído de mercúrio, porque qualquer variação de temperatura já faz com que aquele mercúrio no bulbo ali, ó, suba um monte. Agora, se eu fizer com que um pedaço de ferro, por exemplo, seja aquecido a 1 grau Celsius a mais, eu nem vou notar a diferença. Tá vendo? O mercúrio dilata muito mais do que o ferro, por exemplo. É por isso que cada material tem que ter um coeficiente, tá? E aí, esse coeficiente que cada material tem, eu chamo de alfa. Tá aqui, ó. Essa letra grega aqui chama alfa. Se eu estiver trabalhando com aquele material e eu quisesse trabalhar só com o comprimento, que é a nossa dilatação linear, eu vou usar o alfa. Se eu estiver trabalhando com aquele material e eu quiser considerar duas dimensões, ou seja, a área de dilatação, que é a superficial, eu vou trabalhar com o beta. E se eu quiser analisar o problema em três dimensões, ou seja, a dilatação volumétrica dele, eu vou trabalhar com o gama. Mas não se preocupem que os três estão relacionados, tá? O alfa é o coeficiente do material. O beta é o dobro do alfa, tá vendo? O beta é 2 vezes o alfa. O valor tabelado é alfa. Vocês querem trabalhar com área, vocês vão lá e multiplicam o alfa por 2. E o gama aqui, ó, essa letra grega que chama gama, ele é 3 vezes o alfa. O importante é saber o alfa, tá? Sabendo o alfa, vocês descobrem o beta e vocês descobrem o gama bem tranquilamente. Nessa primeira bateria de exercícios, a gente vai trabalhar só com alfa. Na semana que vem, beta e depois o gama. Então, fiquem preocupados aqui com o alfa, tá? Quais são as fórmulas? A dilatação linear é aquela que varia somente comprimento. Tem uma formulazinha. A principal é essa daqui, ó. ΔL. O que é ΔL mesmo? Eu expliquei antes. O que é ΔL mesmo? Alguém pode me responder? Tá, né? ΔL é a dilatação linear.
Lembra que eu dei um exemplo antes? A barrinha lá tinha 2 metros, daí ela aumentou para 2,1 metros. Quanto que valeu o ΔL? 0,1. O ΔL é esse tantinho que aumenta, tá? O que é o L0? É o comprimento inicial, o comprimento que a barrinha tinha antes de eu variar a temperatura dela. O que é o alfa? É o coeficiente. Esse coeficiente vai depender do tipo de material. E o que é o ΔT? É a variação de temperatura. Naquele exemplo que a gente viu antes, a temperatura inicial era 20 graus, a temperatura final era 100. Lembra que aumentou de 20 para 100? Deixa eu ver se eu acho o slide aqui. Aqui, ó. A temperatura aumentou de 20 para 100. Quanto que a temperatura aumentou? É só fazer 100 menos 20, que vai dar 80. Então, ΔT aqui é a variação da temperatura, tá? Sempre a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? E o ΔL, claro, é o comprimento final menos o comprimento inicial. Naquele exemplo que eu dei, que eu quis chamar o comprimento de 2 metros e aumentou para 2,1 aqui, ó. O comprimento inicial era 2, o comprimento final era 2,1. E o ΔL vai ser 0,1, tá? Tranquilo? Eu tinha um exercício aqui, ó. Deixa eu... Tem as fórmulas ainda da dilatação superficial, da volumétrica, que eu vou explicar mais pra frente. Tem a dilatação de líquidos. Mas, eu queria explicar um exercício. Só que a gente já tá finalizando o tempo de aula. Deixa eu ver se eu acho o exercício aqui. E eu acho que não vai dar tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar a resolução desse exercício, tá? Pra vocês numa aula separada. E daí eu posto. Pode ser? Porque senão vai ficar cansativo também a aula, né? A gente já tá há 45 minutos aqui. Alguém tem alguma dúvida? Então tá bom. Gabriel falou que pode. Alguém tem alguma pergunta? Ai, quem vê pensa que vocês são tudo quietinho assim, né? Não falam nada. É. Uhum, dá risada ainda através de chat ainda. Então tá bom. Já que ninguém quer falar comigo, eu vou finalizar a aula. Fico prometendo então a resolução dos exercícios. Eu posto então a resolução dos exercícios, posto a aula de hoje, eu tô gravando aqui. Posto essa aula para vocês tirarem dúvidas da explicação. Posto os exercícios e até semana que vem eu vou postar as equipes. Vocês escolheram as equipes, né? Então eu vou postar, não sei, vou ter que pensar numa forma de vocês me mandarem a divisão dessas equipes para eu sortear as datas de apresentação e os temas, tá? São coisas que eu vou postar ao longo dessa semana. Tudo que eu postar vai aparecer lá para vocês no mural de avisos e eu vou sempre postar como atividade, porque daí vocês têm a obrigação de ler, porque vocês têm que ir lá e marcar como concluído, daí eu sei que vocês leram, tá? Vamos lá, mais nenhuma pergunta? Beleza? Então tá bom. Então um beijo grande para vocês, fiquem bem. Quem puder tá isolado, não passando vírus para ninguém, fique isolado, não vão avacalhar logo agora que a gente tem que ficar mais em casa do que nunca, tá bom? Um beijo para vocês. Até segunda-feira, tá? Tchau. Beijo. Tchau, meus queridos. Eu não parei de gravar.